Pessoal, ó, você que está aqui acompanhando o nosso canal e pergunta assim, Antônio, como é que você faz para manter Artemia salina em caixas d'água? Hoje nesse vídeo eu vou fazer um resumão, porque eu tenho um vídeo completo que está aqui em cima para vocês entenderem qual que é o sistema que eu utilizo aqui. Mas antes, galera, eu vou pedir para você se inscrever em nosso canal, deixar aquele like na confiança pra gente. Eu estou agradecendo também aos 50 mil seguidores no YouTube e 14 mil no Instagram. Então, assim, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Galera, é muito simples manter um sistema de cultivo de Artemia salina. Esse cultivo simples e natural eu já tenho há mais de 2 anos. Porque eu andei estudando o cultivo de Artemia e aí fui mantendo a minha cultura, e minha cultura ela meio que vai sozinha hoje em dia. Por que que ela vai sozinha? O que eu faço para manter a cultura estável e se multiplicando? Tudo isso e muito mais eu vou falar nesse vídeo. Então você assista esse vídeo até o final. Vou mostrar aqui, ó, as artêmias como estão. Ó, se liga, galera. Aí, ó. Ah, que top. Olha isso. Muito legal, né? Aqui tem, ó, tem Nautilus. Vou tentar focar mais. Ó, tem Nautilus, tem cistos e tem a Artemia adulta. Tá vendo? Se você quiser manter uma cultura assim, o que você vai precisar? Você vai precisar, em primeiro lugar, galera, de um local para você cultivar as suas artêmias. Qual é o local ideal que eu recomendo? Olha, você pode utilizar tanto baldes como tonéis desses assim, ó, acho que aqui tem 200 litros, né? Ou caixas d'água, que nem as que eu utilizo aqui. Mas você pode cultivar até em aquário, só que as artêmias elas multiplicam muito. Então você tem que sempre ir retirando o excesso para que elas não morram ali por falta de espaço, de oxigênio, não degrade todo o ambiente onde ela vive. Itens que garantem o sucesso na criação de Artemia salina. Primeiro item, o mais importante, esse eu vou falar aqui, que é o que me fez ter sucesso na criação de Artemia. Por quê? É esse item aqui, que é um refratômetro para medir a salinidade da água, a quantidade de sal que tem na água, galera. Certo? Esse aparelho, né, ele mede quanto de sal tem na água. Por que que é importante você saber a quantidade de sal que tem na sua cultura? Porque a Artemia salina, ela precisa de um ambiente ideal para que ela se desenvolva, tá? Qual é o ambiente ideal? É composto por um sistema onde tenha biologia para que ela possa sobreviver, né? Não vai ter picos aí de amônia, de nitrito, isso é fundamental para ela. Mas ela precisa também ter uma quantidade de sal ideal. Qual que é? Às vezes a gente vê no YouTube ou em alguns outros sites as pessoas falando, é 1 quilo de sal por litro. Não existe uma medida exata nessas fontes onde a gente busca informação, e foi por isso que eu não tive sucesso durante muito tempo. Porque o ambiente ideal para que as artêmias produzam Nautilus e cistos são diferentes. Vamos aqui analisar uma coisa. Ela precisa de uma quantidade de sal, uma densidade
de 1018 para que ela possa produzir os náupilos, que são os filhotes das artêmias. Quando a densidade passa de 1018, o que na minha cabeça eu entendo que elas pensam, né? Eu entendo que elas estão pensando o seguinte: nossa, está aumentando a quantidade de sal, quer dizer o quê? Que a água está evaporando. O sal não evapora, aumenta a concentração de sal na água. Vai evaporar toda a água, nós vamos morrer. O que eu preciso fazer? Eu, artêmia, preciso soltar cistos. Porque os cistos, eles sobrevivem um longo período, até que haja no seu ambiente natural chuva, condições ideais para que os cistos eclodam e continue, né, uma nova colônia aí de artêmia salina. É isso que eu entendo, tá? Então, a salinidade que você vai manter na sua cultura é 1018. Isso foi o que determinou o sucesso. Vale a pena, então, você investir, né, nesse refratômetro. Ele custa mais ou menos cento e pouquinhos reais, tá? Uma outra coisa que as pessoas têm muita dúvida: o que é que eu preciso utilizar para alimentar as minhas artêmias? Elas precisam comer, certo? Elas são filtradoras, mas elas também comem, tá? Então, assim, você precisa ter uma fonte de alimento até que o seu sistema evolua e comece a gerar o próprio alimento, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Primeira coisa que as pessoas utilizam e que dá certo é isso aqui, ó. Fermento biológico, daqueles comprados em padaria. Só que qual que é o problema de você alimentar com isso aqui ou com qualquer outro alimento? Isso aqui, se você errar a dose à mão, né, você acaba com a sua cultura, porque você está adicionando ali fermento que vai se multiplicar na água também, né, e vai consumir oxigênio e vai matar as suas artêmias. É isso que eu entendo sobre o uso do fermento biológico. Gente, tem gente que utiliza algas nanoporóvis, não sei o nome da alga, tá? Para nós, aqui aquarista, que está fazendo um cultivo de artêmia só para servir a seus peixes, não é nada comercial, a gente utiliza soluções simples e práticas encontradas em qualquer lugar, tá? Outra solução simples e prática encontrada em qualquer lugar é a espirulina. Ó, a espirulina, encontrada em lojas de produtos naturais. A alga espirulina é uma cianobactéria. Todo mundo sabe, né? A gente fala alga, mas é uma cianobactéria, né? Quando você adiciona a alga espirulina, é bom você diluir, da mesma forma, eu não falei, mas é bom você diluir a alga na água, né, num pote, e jogar na sua cultura, né, no recipiente onde está a sua cultura. A espirulina tem uma coisa muito interessante. A gente vê aqui a espirulina em pó. Eu nunca imaginei que eu adicionando a espirulina em pó nas minhas caixas d'água eu ia conseguir formar colônias de cianobactéria no fundo, mas não é aquela cianobactéria rosa que a gente vê em aquário marinho, e nem aquela de aquário de água doce, sabe? É uma cianobactéria, uma colônia muito bonita, aveludada, aveludada, que parece um tapete e fica aderida às paredes do seu cultivo e também no fundo do seu tanque, onde você faz o cultivo das artêmias. Quantas vezes eu vou alimentar? Gente, eu alimento pelo menos uma vez a cada 3, 4 dias, tá? Porque eu acredito que muito alimento não faz bem, né? Para a gente manter aí o equilíbrio do sistema. Outra coisa que é importante a gente falar, precisa ciclar? Precisa.
porque é um ambiente que tem que estar em equilíbrio, né? Um certo equilíbrio, certo não, né? Tem que estar em equilíbrio para poder garantir a saúde das artêmias, tá? Isso é muito importante. Outra coisa que a galera pergunta muito aqui no canal e eu quero trazer aqui para vocês. Olha, muita gente pergunta assim, Antônio, precisa tomar sol? Precisa, eu tenho que cobrir, não tem? Se você mantiver em 1018, você não tem o problema de mosquito da dengue, tá? Isso eu falo porque as minhas ficam abertas, ó. E nem predadores também. A 1018 você não tem também o problema da ninfa, que é o filhote da libélula, né? Da ninfa depositar os ovos ali e você ter libélula lá dentro e comer toda a sua cultura. Né? Mas se você quiser, você pode colocar uma tela, tá? Isso te dá uma segurança maior. Sol, precisa. A minha tá numa cobertura, ó. Pega só um pouquinho de sol, não tem problema. Oxigenação, precisa. Gente, eu não tenho oxigenação nenhuma aqui. É só o oxigênio dissolvido na água. Mas eu entendo uma coisa, que a minha cultura produz bastante, mas ela poderia produzir mais se eu tivesse uma fonte de oxigenação. Então uma fonte leve de oxigenação ajudaria muito no desenvolvimento da minha cultura, na produção, né, dessas artêmias. Outra coisa que eu quero passar aqui para vocês, muita gente fala assim, poxa, como que eu faço para desenvolver uma cultura inicial? É muito simples, você compra os cistos, né? E aí eclode num local separado, tá? Começa a alimentar a partir do terceiro dia os náupilos para que eles possam se desenvolver e aí transfere para o tanque. Quando você for montar o seu tanque, você vai perceber uma turbidez muito grande nos primeiros dias, tá? Isso é normal, porque o aquário, o sistema, ainda está entrando em equilíbrio. Depois de 30 dias você vai ver a água totalmente cristalina e aí esse é um indício. Não precisa fazer teste, não precisa fazer nada, né, porque elas são bem tranquilas em relação a isso. Duração. Gente, eu só coloquei cistos nessa cultura há 2 anos, não coloco mais. Se eu quero cistos, eu aumento a quantidade de sal na água. Lembra que eu falei que eu entendo que elas vão pensar que está evaporando, elas vão morrer, ela começa a soltar náupilos, cistos, né? E aí os cistos vão se aderir na parede do tanque. O que eu faço? Vou lá e coleto esses cistos e seco ao sol e armazeno em qualquer outro lugar, tá? Bom, pessoal, eu acho que isso que é o que eu tinha para falar em relação ao cultivo das artêmias. Eu recomendo a todos que façam. É um alimento muito fácil de manter. Muita gente teve dúvidas aí de fazer, como fazer isso. E eu estou passando aqui a minha visão de quem está fazendo esse cultivo há 2 anos, né? E eu acho que eu posso passar isso aí para vocês terem sucesso, tá bom, galera? Um abraço para vocês, espero que vocês estejam muito bem. Joinha no vídeo, galera, se inscreva em nosso canal, cuidem bem dos seus peixes, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.